Relações terráqueas no ano. Nessa atividade 22, a gente teve a questão das figuras semelhantes, né? E a parte abordando os polígonos semelhantes. Esse nome semelhança é usado na geometria justamente por diferenciar de igualdade. Figuras semelhantes não necessariamente são iguais, embora que, em sendo iguais, elas já são semelhantes, certo? Por quê? Porque a semelhança implica numa proporcionalidade. É a semelhança que é usada para se fazer ampliação e redução. Quando se pega, por exemplo, você faz uma caricatura, busca-se detalhes na sua face, né, na sua forma corporal, que chamam a atenção e exagera aquilo. O cara tem uma orelha que chama a atenção e faz uma orelha gigante. Então a caricatura não é semelhante a você, né? Ela é um jeito travestido, um jeito de colocar em detalhes uma característica sua que chama atenção, algo desse tipo. Já a foto, o que é que ocorre na foto? Você faz uma foto 3x4, então todas as dimensões reais que você tem serão reduzidas para um retângulo com 4 centímetros de altura e 3 centímetros de largura. Então vai se manter a proporção, certo? Se, vamos dizer, sua orelha no tamanho do seu rosto tem uma proporção de 1/4, 1/5 do tamanho do seu rosto, ela será 1/4, 1/5 desses 4 centímetros. Ela será reduzida também. Por quê? Porque a foto é uma figura semelhante. Beleza? Em se tratando disso, a gente começou a entrar nos polígonos. O que é que são os polígonos? São as figuras que o contorno só tem linhas retas, certo? Então você faz várias linhas retas que estão se encontrando e você forma um polígono. A partir de 3 lados, que são os triângulos, aí depois você tem 4 lados, que são os quadriláteros, aí vai para os 5 lados, pentágonos, hexágono e por diante. Então, na condição desses polígonos, só há semelhança se 2 casos forem atendidos. É preciso que os ângulos correspondentes sejam congruentes, ou seja, tenham o mesmo valor, e os lados, né, formados por esses ângulos sejam proporcionais. Então você pode ter a proporção, no caso, por exemplo, como eu falei no início, da igualdade mesmo, ter a mesma medida, mas pode ter, por exemplo, uma que seja o dobro da outra, 3 vezes e meia a outra, 1/3 da outra, uma coisa desse tipo. Mas você percebe que vai existir a manutenção de uma proporção entre esses tamanhos desses lados, tendo visto que os ângulos anteriormente são iguais. Baseado nisso, a gente chega nos exercícios. A primeira questão do exercício, certo? É uma questão teórica. Como é teórica, eu vou colocar aqui só as letras que a gente vai verificar o que é verdade ou não, né? A letra E. Então, na letra A, dizia: 2 retângulos são sempre semelhantes. Bom, o que é um retângulo? É um quadrilátero que todos os seus ângulos internos são 90 graus. Ângulos retos. Reto ângulo, por isso que é esse nome, retângulo. Porém, o que é que ocorre no retângulo? Você pode ter retângulos com medidas de lados que não mantém essa proporção. Por exemplo, você pode ter um retângulo desse tipo aqui, ó, aqui medindo 2 e aqui medindo 6. E você pode ter outro retângulo, certo? Em que aqui meça 2 e aqui meça 8. Então, o que é que ocorre? Você tem aí 2 retângulos, todos os ângulos da esquina 90 graus, nos encontros aqui, nos vértices, mas esses 2 lados com o mesmo valor e não ocorre nessa outra medida aqui. Então, é falso que 2 retângulos podem ser sempre semelhantes. Agora, 2 quadrados. O que é o quadrado? O quadrado é um retângulo, certo? No caso particular de retângulo, onde todos os lados têm a mesma medida. Então, quando você pega 2 quadrados, vai evitar aquele problema, né? Vamos supor que aqui seja 3. Né? O que é 3? É 2 mais a metade dele, né? Então, esse lado aqui está sendo 1,5 vezes cada lado desse. Como o quadrado, por obrigação, tem os lados todos iguais, então, em qualquer condição que você comparar 2 quadrados, sempre haverá a semelhança. Por quê? Porque o tanto que um dos lados aumenta, consequentemente todos os outros aumentarão da mesma forma, para manter a... Você não pode, por exemplo, ter esse lado aqui, vamos dizer que eu dobre ele, aqui vai ser 4. Mas na hora que esse aqui for 4, todos os outros têm que ser 4. Então todos os outros vão ser dobrados. A diferença para o retângulo é essa. No retângulo não, eu podia modificar uma das medidas e não modificar a outra. Então nos quadrados 2 quadrados são sempre semelhantes. 2 triângulos são sempre semelhantes? Mesmo caso dos retângulos. Triângulos quaisquer, você tanto tem a condição de que eles podem ter ângulos diferentes, como também, se mantiver os ângulos, pode acontecer questão com os lados. Mas não garante nunca que 2 triângulos de qualquer jeito sejam sempre semelhantes.
Já na letra D, especifica dois triângulos equiláteros. Aí, o que é um triângulo equilátero? O mesmo caso do quadrado. O triângulo equilátero, ele tanto tem todos os lados iguais, como tem todos os ângulos iguais. Então, qualquer triângulo que seja equilátero, os seus ângulos internos serão 60 cada um, né? A soma tem que dar 180, para ser igual tem que ser 60, 120, 180. Aí, consequentemente, quando eu for aumentando isso aqui, né, ou diminuindo, todos os lados vão aumentar ou diminuir da mesma forma. Então, no caso do triângulo equilátero, é verdade. É tanto que você pode perceber que quando se faz, por exemplo, placas de cerâmica, é muito comum se fazer quadrados, né? Porque essas figuras têm que seguir proporções que, por acaso, num determinado canto do piso que você está fazendo, aquela placa não dê e você resolveu colocar outro, ou até para efeito de estética, ficar mais bonito e tal, você usando outro tipo de quadrado com medidas diferentes, com alguma figura diferente que você queira, vai dar certo o encaixe pela questão da semelhança a ver. Ela vai sempre haver proporção entre figuras que são quadrados. E por fim, na letra E diz dois polígonos regulares. O que é um polígono regular? É um polígono com a quantidade qualquer de lados, mas que todos esses lados são iguais. Então, por exemplo, você faz um pentágono. Né? Se você conseguir desenhar um pentágono em que todas as medidas dos lados sejam iguais, será um pentágono regular. Só tem algumas figuras planas onde isso é possível. Você consegue em algum momento fazer a figura com todos os lados iguais. O pentágono, o quadrado, o hexágono. É por isso que você percebe justamente esses tipos de formatos em placas de cerâmica, por exemplo, como eu estava citando. Formação de favos de colmeia de abelha, para que os favos fiquem todos encaixados um na outra. Conforme uma espécie de abelha. Umas fazem com 8 lados o favo, outras fazem com 6. Mas por quê? Porque o octógono de 8, o hexágono de 6, mantém essas características de haver a proporcionalidade, certo? Então, quando os polígonos são regulares, por eles terem os ângulos iguais e os lados iguais, isso aqui está validado, é verdadeiro, ok? Na questão 2, o que é que tinha na questão 2? Há dois trapézios na figura e diz qual é a razão de semelhança entre esses trapézios. Então, num trapézio, certo? Você tinha as medidas 24, aqui 62, aqui 40 e aqui 30. No outro trapézio, você tem Z, aqui você tem 12, aqui você tem Y e X em cima. Aí os vértices no primeiro trapézio é ABCD, no segundo trapézio é MQPM. Os ângulos, né, denota que esses dois são iguais, que são 90 graus, e que esse daqui também, né, esse ângulo aqui é congruente com esse, nessa mesma posição, e esse é congruente com esse, tem o mesmo valor. Isso está denotado na figura da questão. Ok? Aí pergunta, na questão diz que eles são semelhantes, então já é um fato. Se são, letra A, qual é a razão de semelhança entre eles? Então, letra A, como é que você descobre essa razão? Você pega dois lados correspondentes. O que é o lado correspondente? Então, esse lado aqui, além de estar na vertical, ele está de frente com esse ângulo aqui. Aí, quem está na mesma posição, em pé, de frente com esse ângulo aqui. Porque, por exemplo, você podia a figura ficar invertida, assim. Tá vendo? E não mudaria. Por quê? Porque o lado que estaria em pé, de frente com esse ângulo aqui, que é o mesmo, seria esse mesmo 12. Então, como é que você determina a razão? Já que ele quer a razão do maior para o menor, que é ABCD, esse maior para o menor, você usa esses dois lados que têm medidas e descobre essa razão, certo? A razão é 24 para 12. Ou, você pode ir simplificando aqui, ó, 12 para 6, ou 6 para 3, ou 2, né? Ou seja, o maior é o dobro do menor, o menor é metade do maior. Sabendo disso, agora calcule XYZ. Bem, já que nós percebemos que esse está sendo a metade, então, se aqui é 24, metade é 12, metade de 62, então o Z vai ser 31, metade de 40, o Y vai ser 20, certo? E metade de 30, o X vai ser 15, certo?
Aí, C, sem fazer cálculos, escreva a razão entre o perímetro ABCD e o perímetro. Então, o que é que diz lá? Quando os polígonos são semelhantes, os seus perímetros também serão proporcionais. Então, o perímetro desse aqui, certo? Por todas as medidas está dobradas, ok? Por isso que diz sem fazer cálculo. Aí ele pede do maior para o menor. Então a razão é 2. O perímetro desse aqui será o dobro do perímetro desse aqui, porque todos os valores estão dobrados. Por isso que diz sem fazer cálculo, certo? Se você olha, mesmo que você fosse fazer cálculo, você teria aqui 50, 90 com aqui 150, 156. Se você fosse pegar a metade de cada um aqui, né, você ia verificar que dá exatamente a metade. Você tem aqui 156 nesse. Aí nesse você ia ter 12, com 15, com 20, com 31. Aí você ia ter aqui, ó, 10, 20, com 20, 40, 70. E aqui é 5, 2, 7, 78. Que somando dá exatamente a metade, né, de 156. Beleza? Mas você já tira esse fato da resposta da primeira coisa e da propriedade que, quando os polígonos são semelhantes, mantém a proporção entre os perímetros, que é a soma de todos os lados. Vamos à última questão.